Vamos juntos nesse momento, onde você estiver, buscar um pouquinho limpar sua mente, seu coração, permitir que nesse momento seu corpo equilibre com o seu espírito e que possamos juntos nos conectarmos para trazer reflexão e buscar um pouco compartilhar os nossos conhecimentos uns com os outros, na intenção de organizar aquilo que a gente precisa para poder evoluir. Que Jesus e toda a boa espiritualidade esteja presente junto com você nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre em que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, normalmente a madrinha nesses últimos 2 meses aí vem dando uma tarefinha de casa pra gente conseguir evoluir com assuntos mais, eu vou falar aleatórios, mas assuntos que nós estamos buscando discutir diante do que cada um aqui entende, né? Cada um desses que estão fazendo as lives. Então, o Issa participou esses dias, o Rafa, a Suzana, a madrinha, eu, trazendo assuntos sobre a influência desses assuntos na mediunidade. E aí, na semana passada, o Rafa falou sobre sabedoria. Sabedoria muito voltado a uma parte de relação com a inteligência, a diferença dessas duas coisas, né? Desses dois sentimentos, dessas duas virtudes, vamos falar assim, que nós seres humanos temos e que precisa ser praticado, né? Tanto o lado da inteligência quanto o lado da sabedoria. E aí no final da live, a gente comentando aqui, para quem não assistiu, volta, né? E assiste até o final, a gente comentando aqui um pouquinho sobre o que é a sabedoria nesse processo, eu trouxe uma visão e a madrinha complementou sobre a questão do passado, né? Do tempo e do passado. Então eu não escolhi um tema, vou falar sobre sabedoria, continuar falando sobre sabedoria, mas para todo mundo entender, e aí eu tentei desenhar isso na minha cabeça para ficar mais claro os assuntos e a diferença de um para o outro. Né? Então vamos pensar na sabedoria dentro do lado racional e dentro do lado emocional. A sabedoria a nível racional da inteligência, que foi o que o Rafa trouxe. Eu quero falar um pouquinho mais voltado para o emocional, né? Como a gente aprende e percebe que nós estamos mais sabedouros emocionalmente. E o que isso influencia a nível mediúnico, ou ao contrário, o que a mediunidade influencia nesse processo de sermos mais sábios, né? Então eu vou voltar um pouquinho no que eu falei na semana passada e o que a madrinha complementou, que eu achei que foi um pensamento que fez muito sentido assim para todos nós. O Rafa comentando sobre essa questão do quanto o inteligente ele só racionaliza, mas o sábio ele tem a capacidade de saber como, né, lidar com a situação. O inteligente não, o inteligente ele só tem a informação e ele age daquela forma. E a pessoa que tem a sabedoria e consegue exercer ela vai trabalhando dentro desse processo para conseguir caminhos diferentes que não precisam só da racionalidade. Então a sabedoria ela está no meio, né? Ela usa a razão e ela usa a emoção para as duas coisas. Usa as duas coisas para uma ação só. O que eu estou querendo dizer? Na semana passada, quando a gente comentou, quando eu fiz o comentário, eu falei o seguinte: a sabedoria para mim, ela tem a ver muito com a base moral, com aquilo que Jesus trouxe. Por quê? Porque às vezes eu posso falar que eu tenho sabedoria e essa sabedoria eu agir em interesse próprio, né? Aonde só eu serei uma pessoa, vamos falar assim, vangloriada, uma pessoa que vai ter o interesse só para mim, mas ninguém vai ser atingido, né, na minha ação, por exemplo. Num lado bem egoísta, vamos falar. Essa situação de usar, né, é muito mais uma malícia do que uma sabedoria.
A sabedoria, para mim, ela tem uma relação com o lado, moral, porque a sabedoria, ela olha para o outro. Ela olha para o outro com muito carinho. Ela olha primeiro para você, fala, bom, eu já passei por essa situação, ou eu gostaria que fosse diferente, ou eu vou agir diferente porque eu sei, né, sou sabedor que essa ação vai ter uma consequência. E essa consequência eu me preocupo com o outro. Então a sabedoria, ela tem a ver com o que eu passei, com situações que foram necessárias, né, dentro da minha vida, do meu passado, de situações, de momentos, de dificuldades. E a partir disto, a partir dessas experiências, eu olho para isso com um olhar de aprendizado. E dentro da base moral que eu tenho, que eu estou adquirindo, que eu estou buscando, a minha sabedoria começa a se fazer presente. Porque eu começo a tomar decisões de ações e de atitudes e de falas e de como lidar com o outro diferente. Se não fossem essas experiências do passado, de como eu me senti, de como eu reagi a algumas situações, de como eu me posicionei, de como eu escolhi algumas coisas na minha vida e tivesse enfrentado a consequência de todos esses meus atos, né, durante a minha vida, nesta vida eu estou dizendo, tá, gente, por enquanto, eu não teria aprendido ou não teria percebido tudo que eu passei até agora se eu não olhasse para isso com mais carinho. Então o passado está ali para ele ser visitado, e aí isso foi algo que a madrinha completou, o passado está ali para ele ser visitado de uma maneira com muito carinho. Por mais que doloroso seja, por mais traumático em algumas situações, mas no sentido de o que eu não quero mais, o que eu quero que seja modificado. Ou o que foi bom e é algo que me agrada, é algo que eu quero continuar fazendo, é algo que eu olho para trás e tenho orgulho. É tão importante essa visão da vida como um todo, da importância que isso tem para mim, como um ser em evolução, que eu saio do patamar de querer somente racionalizar e ser uma pessoa inteligente para conquistar domínio e poder sobre as outras pessoas só porque o meu QI ou a minha capacidade de compreensão racional das coisas é mais elevada, e eu passo a não coisificar as coisas, né? Coisificar as coisas ficou bom, mas eu passo a não deixar de ter a emoção no processo. Esse lado de sabedoria, de olhar o passado, né? Primeiro avaliar o passado, falar, cara, tá aqui, vivi, passei por isso, não foi legal ou foi legal, mas tá lá no passado, eu não consigo mudar. Não consigo transformar isso, não consigo deixar que isso não exista na minha vida. Mas como que eu vou olhar para isso daqui para frente? Né? A gente até comentou assim, eu fiz um comentário. Às vezes hoje eu olho para a pessoa e escuto, ou não escuto porque eu não fui ouvido lá atrás. Mas às vezes lá atrás, no meu tempo, quando eu olho, né, com um sentido de ensinamento, de querer aprender com o meu passado, lá atrás, quando eu não me sentia escutada, talvez eu não me sentia escutada pelas pessoas que eu gostaria que me escutassem. Por não conseguir olhar em volta e perceber a quantidade de pessoas que tinham, querendo me escutar, querendo fazer algo por mim, mas no meu egoísmo, na minha carência, na minha vontade de que as coisas fossem somente do meu jeito, eu queria que aquela pessoa me escutasse, eu queria que aquela pessoa me respondesse, eu queria que aquela pessoa atendesse as minhas expectativas. E eu me frustrei e falei, bom, ninguém na vida me escuta. A partir daí eu tomo a decisão que as pessoas não me escutam, por que eu vou escutar as pessoas? Isso não é sabedoria. A sabedoria, ela não te coloca numa posição de egoísmo. Por isso que a sabedoria, para mim, ela está muito voltada a uma questão de base moral. A sabedoria é quando eu consigo perceber a importância de uma religião, por exemplo. Algo que me religa, algo que me liga, algo que me conecta com o que eu acredito ser superior. E que tem um motivo para as coisas acontecerem. Que não é um acaso. Existem consequências dos meus atos, das minhas escolhas, do meu passado, de tudo que eu estou passando hoje, que eu preciso aprender para que eu consiga continuar evoluindo. Não significa que eu não evoluí, mas como que eu evoluí? O que eu aprendi? A forma de olhar
já é um ato de sabedoria. De novo, a forma de olhar para o passado já é um ato de sabedoria consigo mesmo. E esse ponto que a gente tocou na semana passada me trouxe muito olhar para essa questão sentimental. O quanto às vezes a gente linka a sabedoria com isso que a gente chama de inteligência, de racionalidade, daquilo que é só pensamento, só pensante, né, numa linha reta, 2 e 2 são 4, racional. Mas existe uma questão de emoção, de peso, de sentimento, de importância, de valores, de olhar para a vida, que cada um faz de uma forma, que cada um sente de uma forma, né? E não olhar, não só com um olhar de empatia, mas como que é o nome daquela outra palavra? Quando não é empatia, quando a gente dá o que é justo para cada um, para que todo mundo enxergue da mesma forma. Equânime? Hã? Equânime? É que eu sou equânime. Equitativo, equiparado. Equiparado. Equitativo. Não, é equiparado, mas tem uma outra palavrinha que é parecida com a empatia. Que é quando a gente tenta dar para as pessoas, para cada um, aquilo que vai atender, para que todo mundo tente enxergar do mesmo jeito. Na internet tem uma imagem que explica a diferença de você ser empático. Quando eu sou empático, eu dou o mesmo olhar para todo mundo. O arquétipo. E as pessoas estão no muro assistindo um jogo de futebol. Aí tem o baixinho, tem o grandão. E aí, quando eu tenho empatia, eu dou a mesma coisa para todos. Então eu vou lá e dou um caixotinho do mesmo tamanho. O altão vai conseguir enxergar, mas o baixinho ainda não. Porque, entendeu o que eu tô querendo dizer? Tira o banquinho do altão e dá pro baixinho. Isso, fica tudo igual. Fica todo mundo igual. Eu sei, eu preciso ter a capacidade de análise e a sabedoria que, não, eu tô fazendo tudo igual para todo mundo. Tem que ser justo. Isso. A empatia, ela precisa avaliar também a necessidade, não só do outro, mas ela ter um pouco de sabedoria, de compaixão para olhar para o outro e para si mesmo. Para tomada de decisões, para como tratar o outro, como escutar o outro, o que falar para o outro, como agir nesse meio. E aí, eu assisti um vídeo essa semana, e aí falando um pouco de sabedoria, era um vídeo de ensinamento espírita a nível do Evangelho de Allan Kardec, e aí a moça fala o seguinte, você melhorar os outros, você trabalhar para melhorar os outros, não é o que Deus ou Jesus pediu para você fazer. Não é algo que você está sendo exigido que você faça caridade ou que você faça algo para as pessoas. Não, nunca foi dito isso, que isso é algo que precisa acontecer, né? Melhorar os outros é um trabalho que pode ser feito e deve ser feito quando enxergado e entendido por nós, desde que o outro dê autorização para isso, desde que o outro abra o coração para isso. Mas melhorar a nós mesmos, isso sim é uma obrigação. Senão não faria sentido estarmos aqui nessa vida. E aí quando eu escutei isso, fez total sentido. Porque é uma falta de sabedoria tão grande quando a gente exige que o outro aceite a nossa ajuda, ou que a gente acha que está fazendo muito pelo outro, né? E que está tentando melhorar a vida das outras pessoas e tentando ajudar de todas as formas e esquece de uma obrigação. É uma obrigação. E eu comecei a olhar com esse olhar. O tempo todo os nossos sentimentos e a forma como a gente se coloca, a forma como a gente sente as coisas na vida, o jeito como as coisas acontecem para nós, sempre dão sinais do quanto a gente pode ser melhor. E às vezes a gente não exerce sabedoria em cima disso. A gente prefere não enxergar com sabedoria, porque a sabedoria, eu acho que nesse sentido desse trabalho, dessa autoanálise do sentimento, da emoção, do que realmente faz o coração bater mais forte, ou das decisões que a gente toma a nível sentimental, do que eu não quero mais viver, ou do que eu quero continuar vivendo, consciente do que você está sentindo, consciente do que você está escolhendo, é oportunidade de evolução. É dado essa dica para nós todos os dias. É uma obrigação que a gente olhe para a gente mesmo. E quando a gente não faz isso, as consequências vêm. Vêm em vários sentidos. Vêm de várias e várias formas.
Oi, Rafa. Só para a gente não perder o fio, no início você falou sobre emoção, né? Então, e olhar para trás, olhar para o passado. Porque a sabedoria da emoção, assim como a inteligência da emoção, Isso. e tudo que é relacionado à emoção, se a gente olha para trás, que é muito importante a gente olhar, a gente precisa desenvolver esse controle de saber que o para trás ficou para trás, igual você falou aqui. A gente viveu aquilo, a gente olha para trás para pegar aquela experiência ou para continuar fazendo ou para não fazer mais, mas a gente precisa entender que o nosso emocional ficou para trás. Me lembrou do filme do Nosso Lar 2, se não me engano, que o espírito desencarnado ele fica preso numa situação porque ele ainda está preso com o passado dele. Então, emocionalmente, ele está lá naquela situação. Ele pode até olhar para trás, mas ele não consegue se libertar emocionalmente. Racionalmente, ele sabe que está errado. Ele sabe que não precisa mais daquilo. Mas o emocional dele ainda prende ele. Está entendendo? Ele não consegue seguir. Ele não consegue seguir. Então, se a gente tiver essa sabedoria da emoção, ela é espetacular para a gente não ficar preso lá e a gente aceitar que aquilo passou. Pode complementar É. o que você está falando, o que o Rafa está falando? Muito interessante você fazer essas duas diferenças. Eu entendo o seguinte: a inteligência, ela, dentro das emoções, ela faz a seguinte coisa: eu penso, eu raciocínio, para depois eu sentir. A emoção que te traz realmente sabedoria, eu sinto, aí agora eu vou pensar sobre o que eu sinto, como fazer o que eu sinto. Isso é sabedoria. As duas coisas têm emoção. Uma é a emoção que manifesta o desejo e o impulso do primeiro momento. A outra me leva a uma reflexão mais profunda e molda melhor as minhas atitudes, o meu comportamento. Consequentemente, eu vou ter muito mais segurança em fazer as minhas escolhas, né? Porque o ato de sentir, o sentimento por si só, ele não é o suficiente. Ele precisa ser carregado de muitas coisas, é um conjunto de coisas. O que nós estamos vivendo hoje é que estamos pensando muito, aí nós vamos sentir. E aí vem só a emoção, pensamos de forma errada, porque você não tem emoção ainda para você pensar. Então você racionaliza a emoção. Quando você racionaliza a emoção e o sentir, você só tem atitude egoísta, porque você está pensando só em si mesmo. Entendeu? Você quer... O seu sentimento, ele vem só para atender as suas expectativas, porque ele é muito racional. Agora, quando você sente, fala assim, agora eu vou pensar sobre o que eu estou sentindo, você pensa em todos os aspectos, quais as pessoas que são afetadas, como que eu devo agir, como eu devo comportar. Você consegue enxergar o seu objeto de amor, pode ser um local de trabalho, pode ser sua família, pode ser uma pessoa em particular, não interessa quem. Você consegue ver a pessoa. Não é aquilo que você criou dela, mas a pessoa, como ela é. Aí você tem condição de administrar esse sentimento que é natural em você. Sim. Então, essas relações são mais duradouras. Mas quando eu não me permito enxergar toda essa situação da forma como ela é esse desastre que nós estamos vendo aí. Até quando a gente precisa cortar uma relação. Porque aí você precisa cortar a relação com duas pessoas ou duas personas. É que você criou na sua cabeça, que a madrinha falou e é de verdade. Eu fico pensando nisso tudo, né? O tanto que é importante a gente conseguir olhar para trás, olhar o nosso passado, mas de fora, que é o que o Rafa está falando, não preso no que eu vivi lá na emoção, porque ela vem de novo. A gente tem uma memória emocional. E a tendência da nossa é reagir emocionalmente àquilo que aconteceu lá atrás. Se a gente não parar para pensar nesse conjunto, que a Marisa falou, num conjunto de coisas, para refletir em cima disso, você vai repetir, mesmo que o acontecimento de agora não tenha a intensidade do passado. E você reage com a emoção muito mais intensa do que o fato trouxe no momento. A dificuldade do perdão consiste nisso, porque eu só penso naquilo que me causou, para eu sentir. Então, cada vez que eu olho para o passado, eu estou racionalizando esse passado, estou raciocinando sobre ele.
Nesse raciocínio, da forma como eu vejo, vem todo tipo de emoção. E aí eu fico presa nisso. Isso. Mas se eu E ele vem limpasse como isso, se você não, deixa eu estivesse sentir, eu agora. tô sentindo. Agora eu vou raciocinar. É porque senão o tempo também não teria sentido nesse processo. Você concorda? Porque eu sofri uma situação lá atrás. Uhum. Foi traumático. Foi horrível. Há 10 anos atrás. Estou com 28. Eu tinha 18. Eu acho que eu nunca vou parar de fazer essa piada, né? Meu Deus do céu. Ai, gente, desculpa. Mais forte que eu. Então, há 10 anos atrás, eu sofri uma situação no meu passado que foi muito ruim pra mim. Eu tinha 18 anos, minha mentalidade era uma, minha forma de enxergar a vida era uma. Isso é sabedoria. Eu sofro uma situação parecida, 10 anos depois. E é isso que eu ia falar sobre o que o Rafa falou do passado. O passado, ele tá ali pra mim pra ser visitado, igual um museu. Não é pra ser esquecido. Não é pra ser enterrado. Isso, Nem né? Isso, Nem não é a pra ser fome. errado. Né? Por quê? Porque eu preciso visitar e falar, opa, peraí, o olhar que eu tinha lá atrás com 18 anos, é isso que você tá falando, né? O olhar que eu tinha lá atrás com 18 anos me fez reagir como se isso fosse a pior coisa da minha vida que já aconteceu. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. 10 anos. Aí, de repente, 10 anos depois acontece algo parecido. Aconteceu comigo. Um eu sofri 2 anos, o outro 2 meses. Tá bom. Você enfrentou. Você enfrenta, você olha E diferente. aquilo lá te deu recursos pra você Mas eu agora poderia- poder enfrentar de outra forma. Mas isso é escolha de sabedoria pra mim. Isso. Porque eu poderia escolher quando não você- perdoar. A mim Isso. mesma. Quando você reflete, quando você consegue, né, pensar naquilo, você vê as implicações, quem implicou para os outros, o que realmente os outros estavam pensando ou não, né, a intenção dos outros, o que isso repercutiu em mim, o que eu fiz repercutiu como? Em mim e em volta. Uhum. É uma relação, essa relação com o passado e com a sabedoria, de olhar para isso com um olhar mais de carinho, de sair um pouco disso que tem que ser esquecido ou tem que ser tratado, cuidado, ressignificado, considerando todo o processo que você já passou e ainda está passando, porque para que a gente faz prova na escola? Não faz, as coisas na vida pra mim tem hora que são assim, sabe? Tipo, cara, por que eu tô passando por isso? Tá, eu tô passando por isso porque em algum momento eu dei abertura para que isso acontecesse, foi uma escolha, e se eu já passei por uma situação parecida ou não, é um aprendizado de algo que eu estou me permitindo viver. Porque eu já tenho condições de passar por isso, eu estudei durante um tempo e agora vem a prova, vem situações, vem momentos, vem testes que a gente mesmo se exige a passar e viver para saber como que a gente tá. Não passei na prova. E agora? Vai acontecer tudo de novo, igualzinho? Isso quando você não quer prender outras pessoas, né? Porque você tá no passado, entendeu? Aí você quer aprender, você não aprendeu, aí você tá vivendo lá, você tá sentindo. Vai repetir de ano, gente. Vai vir de novo, vai. A resposta é Aí você essa. vai, aí a pessoa senta alguém novo do seu lado, você fala, mais um para poder. Não, porque tal pessoa me fez passar por isso. Não te conta. Isso tem 20 anos. O cara tem 20 anos. Não, porque tal pessoa me fez passar por isso, porque aquela pessoa ali. Pô, a pessoa tá vivendo outra coisa. A gente tá preso naquilo. O outro fica naquela situação como se ainda fosse lá em 1980, por exemplo, né? Então, nós estamos em 2024. E na psicologia, isso tem. Na psicologia, eu vou falar sem ser psicóloga, né? Mas o que. Com todo o meu conhecimento. Com todo o meu conhecimento de Grey's Anatomy. Existem, acho que quando eu paro para pensar assim nas relações com o passado e de como agir com isso com sabedoria, tem essa não se desvincular do passado e ficar vivendo e revivendo ele, justificando e não evoluindo, que é um ato de não sabedoria. E às vezes a própria mente, dependendo da situação, e eram situações ruins, ela apaga da cabeça, né? Ela guarda no inconsciente ali que a pessoa não lembra de jeito nenhum. Ela enterra mesmo o passado, como uma forma de não visitar aquilo de forma alguma, como se aquilo não pudesse nem ser um aprendizado, só porque foi muito ruim dentro da minha concepção. Ela enterra na mente, mas passa pro corpo. Sim, Então, é isso que eu ia falar manifestando agora. todo dia. Energeticamente isso começa a ser manifestado a nível sentimental,
Porque eu sei que tá ali. E é assim, gente, aí é estudar mesmo. O lado, minha tia psicóloga tá aqui, sabe falar. A mente faz isso e a pessoa não lembra mesmo. Ela precisa começar a enfrentar os próprios sentimentos, começar a mergulhar um pouquinho no autoconhecimento, no amor próprio, e se fortalecendo para ir mergulhando em situações do passado que ela lembra. É possível que ela lembra. Até para entender, nossa, a relação com meu pai era assim, a relação com minha mãe. Ela vai conseguindo acessar. Isso, acessar esse processo mental, né? É quando ela se abre. O grande psicólogo Jesus disse, busque a verdade e te libertará, está dentro desse contexto. Sim. É essa verdade sobre a sua própria história. E a própria história, você tem que transformar ela em grandiosa. Se você sofreu muito no passado e às vezes você não provocou nessa encarnação essa questão, essa situação, você deve ser grato por isso, porque é uma possibilidade de crescimento seu. Entendeu? Porque através de todas as contradições, sentimento que dói, lógico que no primeiro momento traumatiza, a gente sabe de tudo isso, porque às vezes as pessoas estão ouvindo nossa aula achando que nossa, não uma maravilha. tem sentimento nenhum, é lógico que tem muito sentimento envolvido, tem muita coisa envolvida, mas o que a gente precisa entender é que tem a possibilidade da saída. Agora, eu posso aceitar essa possibilidade ou não, entendeu? Então, quando você compreende muita coisa, você é grato ao seu passado, agradecido pelo seu passado, por tudo que você viveu. E o universo acolhe isso de uma forma tão intensa que ele te retorna esse passado com outro olhar. E ele te ajuda nessa possibilidade de falar, nossa, não é que eu venci? Nossa, não é que eu consegui? Nossa, não é que eu estou entendendo? É libertador. É libertador. Olha Isso que a Marisa está falando, acho que é legal. Os traumas e as grandes dores que a gente tem na vida, elas podem ser. E Jesus, eu acho que mais do que ninguém que fez isso mesmo, que ensinou pra gente, como a gente pode se curar, superar e parar de doer, né? Mas depende da gente querer se conhecer para poder superar essas grandes dores. Não existe nenhum trauma, e aí eu estou falando de todos os tipos, e quem trabalha na área acessa eles nos pacientes que tem. A gente vê isso nos exemplos dos pacientes que passam por a gente. É possível superar. Engraçado, a gente passa por esse, aí superou, né? Quando supera, por exemplo, vamos supor que seja o da família. Eu tenho um trauma com a minha família, e aí eu vou trabalhando aquilo, aí começo a enxergar de outra forma, mas superei. Aí quando você supera e está ótimo com a família, você sofre um trauma no seu relacionamento. Aí, só que a gente aprende, a gente vê que sempre que o tempo está mais rápido, que as coisas precisam ser resolvidas mais rápido, que a gente não tem mais aquele... Então a gente precisa resolver as coisas mais rápido. A gente está no problema do relacionamento, a gente vai e resolve aquilo. Quando vê que resolveu, parece que as coisas vão ficando mais fáceis. Aí você, não, cara, aí você dá de cara com outro no trabalho, por exemplo. Nossa, vou ter que superar esse trauma aqui de um trabalho antigo. Começa a ficar mais... fica, né? O couro vai engrossando, né? Mas é isso que minha tia tá falando. Tem tempo de experiência vivida que você tá... Mas eu acho que depende muito de como você se permite esse aprendizado para esse couro engrossar. Porque eu acho que tem gente que apanha tanto na vida, tanto, mas é tão orgulhoso. Não apanha. Bate a cabeça na parede, é diferente. Pronto. Apanhar é uma coisa. A pessoa bate tanta cabeça na parede, mas tanto, e reclama tanto com Deus, e não se esforça nada para largar o ego, o egoísmo, a vaidade, sabe? A preguiça. Tá tão preso ali no processo narcisista, assim, que não aprende. E é interessante que você falou assim, o que eu gastei 2 anos, em 2 meses superei. Uhum. Vai repetir, porque você ainda demorou 2 2 meses. meses. Na hora que repetir, é 2 dias. Na hora que repetir de novo, é 2 horas. Vai repetir de novo, você não vai perceber mais. Pronto. Aí você aprendeu. Uhum. E é assim que as coisas precisam acontecer na vida. E esse negócio que você falou, às vezes é relacionamento, às vezes é profissional, às vezes é pessoal, né? O Zé da Porteira, às vezes ele brinca e faz a pessoa certa e fala, porque eu consegui resolver tudo na minha vida, agora deu errado o trabalho. Ele fala, mas que bom, né? As pessoas fazem tudo junto. Que bom, graças a Deus deu errado agora. Se tivesse dado errado 2 anos atrás, quando você estava separando,
para as coisas e falar, gente, graças a Deus. Tá acontecendo isso agora. Tá acontecendo isso agora. Não, eu tenho sobre... condições, eu tenho uma vida, eu tenho, sei lá, base para conseguir agir dessa forma, para conseguir resolver esse problema, para conseguir, sabe, escolher estar aqui. É como eu reflito sobre a questão do mal-humorado, o mau humor. O mau humor, basicamente, a gente acha que é o outro que provocou aquilo na gente. O mau humor, ele é real porque eu estou insatisfeito com alguma coisa e eu não consigo admitir ou enxergar o que me causa insatisfação. Porque às vezes é uma coisa tão tola que acontece e aquilo causa um mau humor tão grande que o acontecimento não justificaria a intensidade do mau humor que eu carrego. E aí eu quero que alguém cure ou trate ou me dê caminho, né, naquele momento do meu dia para curar o meu mau humor. Entendeu? Então, terceirizo de novo. Porque isso também pode estar inserido no contexto de coisas lá do passado que você viveu e tal, e você não está querendo enxergar ou achou que superou e não superou, mas você pode ver que uma pessoa que tem um pouco mais de sabedoria, dificilmente se encontra no mal-humorado. Sempre ela está bem, acontecem as coisas com ela consegue lidar com aquilo, você pode às vezes senti-la triste. Hoje mas não mal-humorado. Eu tô melhorando, eu já fui muito mal-humorado. Hoje é mais só quando eu sinto fome mesmo. Então, a fome está explicando por que eu estou de mau humor, porque eu estou com fome. Mas é a hora que hoje eu percebo que eu estou mais irritado, antes eu era muito, irritadinha com tudo. Eu não estava muito feliz, né, com muita coisa. Mas hoje que eu, né, já entendi, estou tentando aprender, eu percebo que eu fico mais mal-humorado nesses momentos. E até consigo controlar. De perceber, falar, por que você está assim? Você está incomodada com isso? Mas para, mãe. Vai resolver só Vai comer, vai comer. Você tem condições, agradece, Vai dormir. Vai dormir, né? Dorme que passa. Eu gosto do livro de Jó. Me perdoa. Né? O Jó era um cara que ele era muito rico, tinha tudo. Tudo, então, entregou. Não, da resiliência, né? Eu tava pobre, não, aqui a gente falou sobre fé, falou sobre resiliência, sobre sabedoria, falou sobre, que se a palavra que a madrinha falou agora, nós falamos sobre também, é só voltar. E a gente está falando de tudo que Jó viveu. O livro de Jó, ele é de uma paciência. Paciência de Jó. Mas o que eu vou voltar ligeiramente, vocês falaram da questão do trauma, que o Rafa falou, às vezes é da família, às vezes é de não sei o quê, que eu vejo os guias comentarem muito, que volta um pouquinho na verdade, sua verdade, que nós estamos falando de Jesus, né, que a Maria Tchek propôs. Eu vejo muitos guias falarem, tipo, mas eu tenho trauma, tipo, esperando um relacionamento que era o relacionamento anterior, né? Muito no relacionamento, porque a família é mais difícil de dar como um exemplo lúdico, porque ela não muda, né? Os membros da família são os mesmos nessa vida. Mas o exemplo das outras coisas, o trabalho, o relacionamento, eles mudam. Eu vejo os guias, você está sendo injusto, porque cada espírito é único. Então você está esperando de um outro espírito a atitude daquele espírito anterior. Encarnado, tô falando, gente, não é desencarnado. As pessoas em volta de você. Você delega a responsabilidade de novo. Né? A família até vale para esse mesmo exemplo, só que a gente tem mais dificuldade de entender, porque até para o mesmo espírito, eu não deveria ter essa... A gente é muito severo, né, teórico. Eu sou mestre, assim, não é possível que isso mudou. O pezão lá atrás, né, não é possível que mudou. Mas você tem que dar a chance, né, senão fica injusto. É o que os guias ensinam. Aí você dá tanta chance, acontece não. Você acostuma, tô dando chance que eu quero dar chance, o que vier tá bom. E sua parte você aprende. Cuide, né? Aí é onde você aprende a cuidar do outro. Porque você começa a entender de que as pessoas vão dar o que tem, não o que você espera delas. Aí é enxergar, exatamente, não o que eu crio da pessoa. Não o que eu crio da pessoa. Crio expectativa que a pessoa a sabedoria é olhar e falar, porque eu quero ajudar, Mas é minha, e sabendo de tudo isso. Também, se o outro não mudou, continua sendo o mesmo, eu posso aprender a lidar com esse outro. Porque eu mudei. Aí entra a sabedoria de gente, então sabedoria eu de evolução, vou né? agir diferente. Sou eu que vou. Eu posso aprender ou eu posso me afastar, porque é uma atitude de sabedoria também. Eu acho fino. Entendeu? Sabedoria é um processo de, vamos falar, de termômetro, de como que eu tô Isso, como você vai se conduzir. e de como eu tô evoluindo. Concorda? Concordo. Lógico do que eu falei, considerando a sabedoria numa base moral. Numa base moral e num conjunto de aprendizado. Isso. Do todo, do passado, do agora, da minha escolha do futuro, de quem eu quero ser, de como eu quero estar, de como as coisas têm que ir, né, daqui pra frente, De como eu sou. de como eu sou.
Isso é muito importante, que o vídeo que você assistiu, que ela fala assim, você não ajude os outros, só ajude quando ele te pede ajuda. E aí acontece isso, que você, às vezes, é um membro da sua família. E aí você tá, eu tô fazendo de tudo, eu tô pelejando, eu tô tentando e tal, mas ele não chegou pra você e pediu ajuda. Ele não te deu autorização para aí ajuda. você joga uma carga tão grande em cima, ele não quer ajuda. Você é obrigado a conviver com isso? Não. Mas você é obrigado a ser melhor para lidar com isso. Até para entender que é de direito Essa seu é uma obrigação não nossa ter de que vida. conviver sem você se sentir culpado. Isso, e não carregar a culpa. Não quero viver com isso. Não quero, É é o uma direito, se a escolha. pessoa teve o direito de fazer a escolha. Eu quero ser ajudado. É a escolha dela. É um direito dela, ninguém pode falar nada. Não. Mas é um direito seu não querer viver aqui. Isso. Impressionante. É isso que eu chamo do aprender a lidar. Sabedoria das Agir emoções. diferente com as pessoas. Tem hora que fica tão confuso, porque acontece coisas, você, né? Aí você tenta falar, agora vou decifrar esse mistério que está acontecendo comigo. A minha cabeça, por exemplo, aproveitando os minutinhos que a gente ainda tem, a minha cabeça tem hora que ela é muito difícil pra mim, porque ela me gera muita ansiedade com essa questão da sabedoria. Será que eu tô escolhendo o caminho certo? Será que a minha ação, por mais que eu queira, eu fico o tempo todo, por eu já ter sido muito melindrosa, querendo ser muito perfeccionista, não errar de forma alguma na vida, como se isso fosse, né, me definir como um ser humano, como um bom espírito, ainda me pega em pensamentos assim, nossa, eu quero muito viver isso. Quero muito fazer isso. Mas será que eu tô certo? Mas será que vai dar errado? Será que as pessoas vão me julgar? Será que, sabe, ainda vivo com receio de sentimentos, mesmo sabendo e entendendo o que eu tô sentindo e começando a me conhecer melhor. Então é uma luta e um conflito interno entender essa sabedoria. Entender quem nós somos é muito importante nesse processo. Ter amor próprio é muito importante nesse processo. Conhecer o que é base moral é muito importante nesse processo. Estudar sobre, seja qualquer religião, mas daquilo que te faça fazer o bem. Gente, qualquer uma é importante nesse processo. É importante pessoas à sua volta que realmente querem o seu bem, que realmente estão buscando, entendendo o momento que você está vivendo, o que você está buscando, o que você está querendo, sabendo que são momentos que te apoiem. É importante sentar, conversar nesse processo de entender a sua sabedoria. Então, a minha intenção de falar não só da sabedoria, do tempo, do passado, é muito sobre sentimento. Somos seres inferiores comparados com Jesus, muito inferiores ainda a nível sentimental, mas estamos no caminho. Como diz a espiritualidade e a madrinha e o padrinho aqui na nossa casa, seguir Jesus não é fácil. Não é um caminho fácil porque a gente se depara com muitas coisas ruins, muitas coisas ainda pesadas desse mundo terreno, mas que faz parte do nosso processo de aprendizado. Então vamos mudar o olhar, né? Parar de olhar o copo meio vazio, olhar ele meio cheio. Acho que é importante e é um ato de sabedoria enxergar a vida como uma oportunidade, e se algo está acontecendo na sua vida e você está fazendo parte, saiba até onde te cabe uma ação, mas qual é a importância disso tudo que está acontecendo neste momento da sua vida. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade esteja presente, te acompanhando, te iluminando, guiando os seus pensamentos para o melhor entendimento possível do que é claro e do que precisa ser claro a nível de sentimento, de querer, de vontades e do que é possível que seja realizado nesse momento na sua vida. Que a boa espiritualidade te ilumine, te dê muita fé, muita esperança, para que você trabalhe a sabedoria através dos atos, das situações, dos momentos, das palavras e das pessoas à sua volta. Que Jesus esteja presente, que a boa espiritualidade esteja presente sempre. E eu espero que esse momento tenha sido importante e tenha clareado um pouquinho o seu caminho. Que Deus te abençoe e te proteja. Quem pintou o mundo, que escolheu a cor, fez um sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que
caminho.